Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ele a humilhou com um vestido ridículo para lembrá-la de seu lugar, mas não esperava arder de desejo e ciúmes ao vê-la deslumbrante diante de todos. Agora, ela carrega o segredo capaz de destruir o homem que jurou nunca amar, e ele fará qualquer coisa para tê-la de volta, mesmo que precise se ajoelhar. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva batia contra as janelas da mansão Montenegro, como lágrimas de um céu que chorava pelos segredos enterrados naqueles corredores de mármore. Lara ajustou o avental cinza pela quinta vez naquela manhã, sentindo o tecido áspero arranhar contra a pele. 15 anos. 15 longos anos separavam a menina de 5 anos que vira sua mãe desaparecer para sempre da mulher de 20 que agora polvia os mesmos móveis, respirava o mesmo ar carregado de mentiras e caminhava pelos mesmos corredores onde ecoaram os últimos gritos de Teresa. Suas mãos tremiam imperceptivelmente quando passou o pano sobre o retrato da família Montenegro que dominava o hall principal. Ali estava ele, Arthur, ainda adolescente na foto, mas já com aquele olhar que ela aprendera a reconhecer. Frio, calculista, superior. Ao lado dele, o pai, Rodolfo Montenegro, o homem que ordenara o desaparecimento de sua mãe. Morto há 5 anos, levara seus segredos para o túmulo, mas não todos. Alguns ficaram para trás, escondidos entre papéis amarelados e gavetas secretas que Lara vinha explorando metodicamente, noite após noite. O som de passos ecoando pelo corredor a fez-se endireitar. Reconheceu o ritmo firme, impaciente, autoritário. Arthur descia as escadas como quem possui o mundo, e talvez realmente possuísse. Aos 38 anos, herdara não apenas a fortuna familiar, mas também a arrogância que corria nas veias Montenegro há gerações. Usava terno italiano mesmo em casa, mantinha os cabelos impecavelmente alinhados e nunca, jamais, dirigia a palavra às empregadas, além do estritamente necessário. Até agora. Lara fingiu não perceber sua aproximação, continuando a polir o bronze da moldura com movimentos circulares e precisos. Podia sentir o olhar dele sobre si, uma sensação que se tornara familiar nas últimas semanas. Algo mudara desde que ela começara a trabalhar ali. No início era invisível, como todas as outras criadas, mas recentemente percebera que ele a observava. Não com desejo, não ainda, mas com uma curiosidade incômoda, como se tentasse decifrar um enigma. Você. A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Como é mesmo seu nome? Lara se virou lentamente, mantendo os olhos baixos como lhe fora ensinado. Lara, Sr. Montenegro. Lara. Ele repetiu o nome como se testasse seu sabor. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 meses, senhor. E antes disso? Ela ergueu os olhos por uma fração de segundo, o suficiente para encontrar o olhar dele. Trabalhei em outras casas, senhor, sempre no mesmo ramo. Arthur deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela de forma deliberada. O perfume caro misturava-se ao cheiro de couro e poder que emanava de sua presença. Outras casas. Interessante. E me diga, Lara, o que acha desta casa? A pergunta continha armadilhas. Lara podia sentir. É uma casa bonita, senhor, cheia de história. História. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sim, muita história. Algumas páginas foram arrancadas, outras reescritas, mas o importante permanece. Fez uma pausa calculada. Você entende a importância da descrição, não é? Perfeitamente, Sr. Montenegro. Ótimo. Arthur recuou um passo, mas continuou a estudá-la. Dona Marta me disse que você é eficiente, que não faz perguntas desnecessárias. Aprecio isso numa empregada. Lara assentiu, apertando o pano entre os dedos. Dona Marta, a governanta, fora sua porta de entrada na casa. Uma mulher amargurada pelos anos de serviço, que via nas novas empregadas apenas mais bocas para supervisionar. Não suspeitava que Lara havia escolhido trabalhar especificamente na mansão Montenegro, que estudara cada detalhe sobre a família
que conhecia cada segredo que a imprensa jamais publicara. Hoje teremos visitas importantes, continuou Arthur. Alguns sócios da empresa. Quero que tudo esteja impecável, especialmente o escritório do meu pai. Certifique-se de que nada foi mexido. As palavras carregavam peso. Lara sabia que ele suspeitava de algo, mas não sabia o que. Ainda não. Sim, senhor. Posso cuidar disso agora mesmo. Faça isso. Ele se afastou, mas parou antes de sair completamente do hall. Ah, Lara. Espero que não tenha desenvolvido o hábito de outras empregadas que passaram por aqui. Curiosidade excessiva costuma ser prejudicial à saúde. A ameaça era sutil, mas clara. Lara manteve a expressão neutra. Entendo perfeitamente, Sr. Montenegro. Quando ele finalmente desapareceu pelos corredores, Lara permitiu que um sorriso frio curvasse seus lábios. Prejudicial à saúde. Como a saúde de sua mãe, que morrera oficialmente de pneumonia numa clínica particular. Longe de testemunhas, longe da verdade. Mas Lara conhecia a verdade. Conhecia porque havia passado anos investigando, anos juntando peças de um quebra-cabeça que a família Montenegro acreditava ter destruído. Subiu as escadas em direção ao escritório, o coração batendo num ritmo que não tinha a ver com esforço físico. Aquela sala era o centro nervoso da casa, onde Rodolfo Montenegro havia tomado as decisões que arruinaram tantas vidas. As paredes revestidas de mogno escuro guardavam segredos que podiam destruir não apenas Arthur, mas toda a estrutura de poder que a família construíra ao longo de décadas. A porta estava destrancada, como sempre. Arthur era arrogante demais para imaginar que alguém se atreveria a revirar seus papéis. Lara entrou e fechou a porta atrás de si, o coração disparando. Tinha talvez 20 minutos antes que alguém sentisse sua falta. A mesa de mogno dominava o centro da sala, coberta de documentos organizados com precisão militar. Lara já sabia onde procurar. Nas gavetas inferiores, atrás de uma madeira falsa que descobrira semanas antes, estavam os documentos que realmente importavam. Contratos obscuros, registros de pagamentos suspeitos, cartas que nunca deveriam ter sido escritas. E no meio de tudo isso, guardado como um troféu macabro, estava a carta que sua mãe escrevera nos últimos dias de vida. Uma confissão desesperada, um pedido de ajuda que nunca chegara ao destinatário. Lara a havia lido tantas vezes que conseguia recitar cada palavra de memória. Eu sei o que vocês fizeram. Sei dos menores que desapareceram, sei do dinheiro que roubaram dos órfãos, sei das mulheres que silenciaram para sempre. Minha filha não pode crescer num mundo onde vocês continuam impunes. Se algo me acontecer, procurem a verdade. Ela está toda aqui, registrada, documentada, Teresa. Lara fechou os olhos, sentindo a dor familiar apertar o peito. Sua mãe morrera sozinha, abandonada, sem saber que a filha cresceria com o único propósito de fazer justiça. Não a justiça dos tribunais, que o dinheiro Montenegro podia comprar, mas a justiça do sangue, da vingança, da destruição completa. O som de passos no corredor a fez saltar. Rapidamente, guardou a carta de volta no esconderijo e fechou a gaveta. Quando a porta se abriu, estava polindo a mesma estante de livros que limpara na semana anterior. Ainda aqui, a voz de Arthur carregava uma irritação mal disfarçada. Quase terminando, Sr. Montenegro. A estante estava muito empoeirada. Ele caminhou até a mesa, verificando se os papéis estavam na posição exata em que os deixara. Lara observou o ritual pelo canto do olho, notando a forma como ele conferiu discretamente a gaveta onde guardava os documentos mais importantes. Você é muito cuidadosa, disse ele, sem tirar os olhos da mesa. Meticulosa. Não é uma qualidade comum entre as empregadas. Fui educada para fazer as coisas bem feitas, senhor. Educada por quem? A pergunta a pegou de surpresa. Lara hesitou por uma fração de segundo. Pelas famílias para quem trabalhei antes, senhor. Aprendi que a atenção aos detalhes é valorizada. Arthur finalmente se virou para ela, os olhos escuros estudando seu rosto com intensidade perturbadora. Você me lembra alguém. O sangue de Lara gelou, mas ela manteve a expressão neutra. Senhor, não consigo identificar quem. Talvez seja apenas impressão.
Ele se aproximou, invadindo novamente o espaço pessoal dela. Você tem olhos interessantes, verdes como alguém que conhecia há muito tempo. Lara sabia exatamente de quem ele estava falando. Sua mãe havia tido os mesmos olhos verdes, a mesma estrutura óssea delicada, a mesma forma de inclinar a cabeça quando nervosa. Era um milagre que ele não tivesse feito a conexão ainda. Muitas pessoas têm olhos verdes, Sr. Montenegro. Sim, ele murmurou, mas não se afastou. Muitas pessoas. Estendeu a mão e, por um momento terrível, Lara pensou que ele fosse tocá-la. Mas ele apenas pegou um livro da estante atrás dela, forçando-a a se inclinar para trás para evitar o contato. Você sabe ler? Sim, senhor. Que tipo de livros gosta? Não costumo ter tempo para leitura, senhor. Quando tenho, prefiro histórias de justiça, onde os culpados pagam pelos seus crimes. Arthur ergueu uma sobrancelha. Que interessante. Acredita em justiça? Acredito que cada ação tem uma consequência, senhor. Às vezes demora, mas sempre chega. Filosofia barata de empregada. Ele riu, mas havia uma tensão na risada. A vida real é mais complexa. Às vezes os inocentes pagam pelos culpados. Às vezes os culpados nunca pagam por nada. Talvez, senhor. Mas eu prefiro acreditar que no final a verdade sempre vence. A verdade. Arthur repetiu a palavra como se fosse um conceito estrangeiro. O que é a verdade, Lara? Aquilo que aconteceu ou aquilo que conseguimos provar que aconteceu? Era uma pergunta carregada de significado. Lara sabia que ele estava testando-a, sondando se ela sabia de algo que não deveria saber. A verdade é aquilo que realmente aconteceu, senhor, independentemente de quem acredita ou não. Ingênua. Ele fechou o livro com força. A verdade é aquilo que as pessoas com poder decidem que é verdade. Todo o resto é apenas inconveniência. Lara sentiu a raiva queimar no peito, mas forçou-se a manter a calma. Talvez o senhor tenha razão. Sempre tenho razão. Arthur voltou para trás da mesa, reassumindo sua posição de poder. Pode ir. E lembre-se do que conversamos sobre discrição. Sim, senhor Montenegro. Lara saiu da sala com passos medidos, mas assim que a porta se fechou atrás dela, permitiu-se um momento de fraqueza. Apoiou-se na parede, respirando fundo para controlar a adrenalina. Cada conversa com Arthur era um campo minado. Cada palavra uma potencial armadilha. Mas também era uma oportunidade. Ele estava interessado nela, isso era óbvio. Não romanticamente, não ainda, mas havia algo que o intrigava. E interesse podia ser transformado em outras coisas, coisas que ela podia usar contra ele. Desceu as escadas pensando na próxima fase do plano. O baile de inverno estava chegando, um evento social que reunia a nata da sociedade paulista na mansão Montenegro. Seria a oportunidade perfeita para plantar as sementes da destruição. Mas antes disso, precisava saber mais sobre o homem que pretendia destruir. Arthur Montenegro não era apenas um herdeiro mimado. Era inteligente, observador, perigoso. Subestimá-lo seria um erro fatal. Lara havia passado anos planejando sua vingança, mas agora percebia que talvez precisasse de uma abordagem diferente. Mais sutil, mais pessoal. Talvez fosse hora de deixar que ele a notasse não apenas como uma empregada eficiente, mas como uma mulher. A ideia a fez estremecer. Não de medo, mas de uma antecipação estranha. Havia algo em Arthur que ia além da raiva que sentia por ele. Algo que ela não queria admitir, nem para si mesma. Quando chegou à cozinha, encontrou Dona Marta organizando o cardápio para o jantar. A governanta ergueu os olhos, notando a expressão perturbada no rosto da jovem. Problemas com o patrão? Perguntou com um sorriso malicioso. Não, Dona Marta. Apenas... Ele fez algumas perguntas sobre meu trabalho anterior. Ah, sim. Ele anda desconfiado ultimamente. Acho que alguém lhe disse que uma das empregadas anda bisbilhotando onde não deve. O sangue de Lara gelou. Alguém disse isso? Apenas boatos. Você sabe como é, numa casa grande assim sempre há fofocas. Mas cuidado, menina. O senhor Montenegro não é homem de perdoar indiscrições. Lara assentiu, fingindo preocupação. Obrigada pelo aviso, Dona Marta. De nada, querida. Agora preciso falar com você sobre o baile. Todas as empregadas vão participar este ano.
Ordem do patrão. Participar como? Servindo, é claro, mas ele quer que vocês estejam apresentáveis. Vou providenciar vestidos para todas. Lara sentiu o coração acelerar. O baile. A oportunidade que esperava. Que tipo de vestidos? Simples, é claro. Nada que faça vocês se destacarem dos convidados. Afinal, lugar de empregada é na cozinha, não na pista de dança. Claro, Dona Marta. Mas enquanto fingia concordar, a mente de Lara já estava trabalhando. O baile seria sua chance de se aproximar de Arthur de forma diferente, de plantar a semente da dúvida, da curiosidade, do desejo. Porque destruir um homem como ele não era apenas questão de expor seus crimes. Era questão de fazê-lo se destruir por dentro. E para isso, ela precisava que ele a desejasse. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou e todos os patrões foram dormir, Lara se dirigiu ao sótão onde ficava seu quarto. Era um espaço pequeno, abafado, mobiliado apenas com o essencial. Mas ali, escondida entre suas poucas roupas, estava sua maior arma, o vestido que usaria no baile. Não o vestido que Dona Marta providenciaria, mas o vestido que ela própria havia escolhido, comprado com o dinheiro que economizara durante meses. Um vestido que transformaria a empregada invisível em algo que Arthur Montenegro nunca poderia ignorar. Ela o segurou contra o corpo, observando o reflexo no espelho embaçado. Era um verde profundo, da cor de seus olhos, da cor dos olhos de sua mãe. Elegante, mas provocativo. Caro, mas não vulgar. Perfeito para uma mulher que queria ser notada por todas as razões erradas. Lara sorriu para seu reflexo. 15 anos de espera estavam chegando ao fim. A vingança seria doce, mas seria também complicada. Porque quanto mais tempo passava na presença de Arthur Montenegro, mais percebia que odiá-lo não era tão simples quanto havia imaginado. Havia algo nele que despertava sentimentos que ela não queria reconhecer. Algo que ia além da raiva, além do desdém, além da sede de justiça. Algo que tornava cada encontro uma batalha não apenas contra ele, mas contra si mesma. Mas não importava. Sentimentos podiam ser controlados, usados, transformados em armas. E se no final ela tivesse que sacrificar seu próprio coração para destruir o dele, que assim fosse. Afinal, algumas guerras exigem que os soldados morram junto com os inimigos. E esta guerra havia começado há muito tempo, numa tarde chuvosa, quando uma menina de 5 anos viu sua mãe desaparecer para sempre nos corredores frios da mansão Montenegro. Agora era hora de terminar o que começara naquele dia. O baile seria apenas o começo. A chuva batia contra as janelas da mansão Montenegro como lágrimas de um céu que chorava pelos segredos enterrados naqueles corredores de mármore. Lara ajustou o avental cinza pela 5ª vez naquela manhã, sentindo o tecido áspero arranhar contra a pele. 15 anos. 15 longos anos separavam a menina de 5 anos, que vira sua mãe desaparecer para sempre, da mulher de 20, que agora polvia os mesmos móveis, respirava o mesmo ar carregado de mentiras e caminhava pelos mesmos corredores onde ecoaram os últimos gritos de Teresa. Suas mãos tremiam imperceptivelmente quando passou o pano sobre o retrato da família Montenegro que dominava o hall principal. Ali estava ele, Arthur, ainda adolescente na foto, mas já com aquele olhar que ela aprendera a reconhecer. Frio, calculista, superior. Ao lado dele, o pai, Rodolfo Montenegro, o homem que ordenara o desaparecimento de sua mãe. Morto há 5 anos, levara seus segredos para o túmulo, mas não todos. Alguns ficaram para trás, escondidos entre papéis amarelados e gavetas secretas que Lara vinha explorando metodicamente, noite após noite. O som de passos ecoando pelo corredor a fez-se endireitar. Reconheceu o ritmo, firme, impaciente, autoritário. Arthur descia as escadas como quem possui o mundo, e talvez realmente possuísse. Aos 38 anos, herdara não apenas a fortuna familiar, mas também a arrogância que corria nas veias Montenegro há gerações. Usava terno italiano mesmo em casa, mantinha os cabelos impecavelmente alinhados e nunca, jamais, dirigia a palavra às empregadas além do estritamente necessário. Até agora.
Lara fingiu não perceber sua aproximação, continuando a polir o bronze da moldura com movimentos circulares e precisos. Podia sentir o olhar dele sobre si, uma sensação que se tornara familiar nas últimas semanas. Algo mudara desde que ela começara a trabalhar ali. No início era invisível, como todas as outras criadas, mas recentemente percebera que ele a observava. Não com desejo, não ainda, mas com uma curiosidade incômoda, como se tentasse decifrar um enigma. Você. A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Como é mesmo seu nome? Lara se virou lentamente, mantendo os olhos baixos como lhe fora ensinado. Lara, Sr. Montenegro. Lara. Ele repetiu o nome como se testasse seu sabor. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 meses, senhor. E antes disso? Ela ergueu os olhos por uma fração de segundo, o suficiente para encontrar o olhar dele. Trabalhei em outras casas, senhor, sempre no mesmo ramo. Arthur deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela de forma deliberada. O perfume caro misturava-se ao cheiro de couro e poder que emanava de sua presença. Outras casas. Interessante. E me diga, Lara, o que acha desta casa? A pergunta continha armadilhas. Lara podia sentir. É uma casa bonita, senhor, cheia de história. História. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sim, muita história. Algumas páginas foram arrancadas, outras reescritas, mas o importante permanece. Fez uma pausa calculada. Você entende a importância da descrição, não é? Perfeitamente, Sr. Montenegro. Ótimo. Arthur recuou um passo, mas continuou a estudá-la. Dona Marta me disse que você é eficiente, que não faz perguntas desnecessárias. Aprecio isso numa empregada. Lara assentiu, apertando o pano entre os dedos. Dona Marta, a governanta, fora sua porta de entrada na casa. Uma mulher amargurada pelos anos de serviço, que via nas novas empregadas apenas mais bocas para supervisionar. Não suspeitava que Lara havia escolhido trabalhar especificamente na mansão Montenegro, que estudara cada detalhe sobre a família, que conhecia cada segredo que a imprensa jamais publicara. Hoje teremos visitas importantes, continuou Arthur, alguns sócios da empresa. Quero que tudo esteja impecável, especialmente o escritório do meu pai. Certifique-se de que nada foi mexido. As palavras carregavam peso. Lara sabia que ele suspeitava de algo, mas não sabia o que. Ainda não. Sim, senhor. Posso cuidar disso agora mesmo. Faça isso. Ele se afastou, mas parou antes de sair completamente do hall. Ah, Lara. Espero que não tenha desenvolvido o hábito de outras empregadas que passaram por aqui. Curiosidade excessiva costuma ser prejudicial à saúde. A ameaça era sutil, mas clara. Lara manteve a expressão neutra. Entendo perfeitamente, Sr. Montenegro. Quando ele finalmente desapareceu pelos corredores, Lara permitiu que um sorriso frio curvasse seus lábios. Prejudicial à saúde. Como a saúde de sua mãe, que morrera oficialmente de pneumonia numa clínica particular. Longe de testemunhas, longe da verdade. Mas Lara conhecia a verdade. Conhecia porque havia passado anos investigando, anos juntando peças de um quebra-cabeça que a família Montenegro acreditava ter destruído. Subiu as escadas em direção ao escritório, o coração batendo num ritmo que não tinha a ver com esforço físico. Aquela sala era o centro nervoso da casa, onde Rodolfo Montenegro havia tomado as decisões que arruinaram tantas vidas. As paredes revestidas de mogno escuro guardavam segredos que podiam destruir não apenas Arthur, mas toda a estrutura de poder que a família construíra ao longo de décadas. A porta estava destrancada, como sempre. Arthur era arrogante demais para imaginar que alguém se atreveria a revirar seus papéis. Lara entrou e fechou a porta atrás de si, o coração disparando. Tinha talvez 20 minutos antes que alguém sentisse sua falta. A mesa de mogno dominava o centro da sala, coberta de documentos organizados com precisão militar. Lara já sabia onde procurar. Nas gavetas inferiores, atrás de uma madeira falsa que descobrira semanas antes, estavam os documentos que realmente importavam. Contratos obscuros, registros de pagamentos suspeitos, cartas que nunca deveriam ter sido escritas. E no meio de tudo isso,
Guardado como um troféu macabro, estava a carta que sua mãe escrevera nos últimos dias de vida. Uma confissão desesperada, um pedido de ajuda que nunca chegara ao destinatário. Lara a havia lido tantas vezes que conseguia recitar cada palavra de memória. Eu sei o que vocês fizeram. Sei dos menores que desapareceram, sei do dinheiro que roubaram dos órfãos, sei das mulheres que silenciaram para sempre. Minha filha não pode crescer num mundo onde vocês continuam impunes. Se algo me acontecer, procurem a verdade. Ela está toda aqui, registrada, documentada, Teresa. Lara fechou os olhos, sentindo a dor familiar apertar o peito. Sua mãe morrera sozinha, abandonada, sem saber que a filha cresceria com o único propósito de fazer justiça. Não a justiça dos tribunais, que o dinheiro Montenegro podia comprar, mas a justiça do sangue, da vingança, da destruição completa. O som de passos no corredor a fez saltar. Rapidamente, guardou a carta de volta no esconderijo e fechou a gaveta. Quando a porta se abriu, estava polindo a mesma estante de livros que limpara na semana anterior. Ainda aqui, a voz de Arthur carregava uma irritação mal disfarçada. Quase terminando, Sr. Montenegro. A estante estava muito empoeirada. Ele caminhou até a mesa, verificando se os papéis estavam na posição exata em que os deixara. Lara observou o ritual pelo canto do olho, notando a forma como ele conferiu discretamente a gaveta onde guardava os documentos mais importantes. Você é muito cuidadosa, disse ele, sem tirar os olhos da mesa. Meticulosa. Não é uma qualidade comum entre as empregadas. Fui educada para fazer as coisas bem feitas, senhor. Educada por quem? A pergunta a pegou de surpresa. Lara hesitou por uma fração de segundo. Pelas famílias para quem trabalhei antes, senhor. Aprendi que a atenção aos detalhes é valorizada. Arthur finalmente se virou para ela, os olhos escuros estudando seu rosto com intensidade perturbadora. Você me lembra alguém. O sangue de Lara gelou, mas ela manteve a expressão neutra. Senhor, não consigo identificar quem. Talvez seja apenas impressão. Ele se aproximou, invadindo novamente o espaço pessoal dela. Você tem olhos interessantes, verdes como alguém que conhecia há muito tempo. Lara sabia exatamente de quem ele estava falando. Sua mãe havia tido os mesmos olhos verdes, a mesma estrutura óssea delicada, a mesma forma de inclinar a cabeça quando nervosa. Era um milagre que ele não tivesse feito a conexão ainda. Muitas pessoas têm olhos verdes, Sr. Montenegro. Sim, ele murmurou, mas não se afastou. Muitas pessoas. Estendeu a mão e, por um momento terrível, Lara pensou que ele fosse tocá-la. Mas ele apenas pegou um livro da estante atrás dela, forçando-a a se inclinar para trás para evitar o contato. Você sabe ler? Sim, senhor. Que tipo de livros gosta? Não costumo ter tempo para leitura, senhor. Quando tenho, prefiro histórias de justiça, onde os culpados pagam pelos seus crimes. Arthur ergueu uma sobrancelha. Que interessante. Acredita em justiça? Acredito que cada ação tem uma consequência, senhor. Às vezes demora, mas sempre chega. Filosofia barata de empregada. Ele riu, mas havia uma tensão na risada. A vida real é mais complexa. Às vezes os inocentes pagam pelos culpados. Às vezes os culpados nunca pagam por nada. Talvez, senhor. Mas eu prefiro acreditar que no final a verdade sempre vence. A verdade. Arthur repetiu a palavra como se fosse um conceito estrangeiro. O que é a verdade, Lara? Aquilo que aconteceu ou aquilo que conseguimos provar que aconteceu? Era uma pergunta carregada de significado. Lara sabia que ele estava testando-a, sondando se ela sabia de algo que não deveria saber. A verdade é aquilo que realmente aconteceu, senhor, independentemente de quem acredita ou não. Ingênua. Ele fechou o livro com força. A verdade é aquilo que as pessoas com poder decidem que é verdade. Todo o resto é apenas inconveniência. Lara sentiu a raiva queimar no peito, mas forçou-se a manter a calma. Talvez o senhor tenha razão. Sempre tenho razão. Arthur voltou para trás da mesa, reassumindo sua posição de poder. Pode ir. E lembre-se do que conversamos sobre discrição. Sim, Sr. Montenegro. Lara saiu da sala com passos medidos, mas assim que a porta se fechou atrás dela, permitiu-se um momento de fraqueza.
Apoiou-se na parede, respirando fundo para controlar a adrenalina. Cada conversa com Arthur era um campo minado. Cada palavra uma potencial armadilha. Mas também era uma oportunidade. Ele estava interessado nela, isso era óbvio. Não romanticamente, não ainda, mas havia algo que o intrigava. E interesse podia ser transformado em outras coisas, coisas que ela podia usar contra ele. Desceu as escadas pensando na próxima fase do plano. O baile de inverno estava chegando, um evento social que reunia a nata da sociedade paulista na mansão Montenegro. Seria a oportunidade perfeita para plantar as sementes da destruição. Mas antes disso, precisava saber mais sobre o homem que pretendia destruir. Arthur Montenegro não era apenas um herdeiro mimado. Era inteligente, observador, perigoso. Subestimá-lo seria um erro fatal. Lara havia passado anos planejando sua vingança, mas agora percebia que talvez precisasse de uma abordagem diferente. Mais sutil, mais pessoal. Talvez fosse hora de deixar que ele a notasse não apenas como uma empregada eficiente, mas como uma mulher. A ideia a fez estremecer. Não de medo, mas de uma antecipação estranha. Havia algo em Arthur que ia além da raiva que sentia por ele. Algo que ela não queria admitir, nem para si mesma. Quando chegou à cozinha, encontrou Dona Marta organizando o cardápio para o jantar. A governanta ergueu os olhos, notando a expressão perturbada no rosto da jovem. "Problemas com o patrão?" perguntou com um sorriso malicioso. "Não, Dona Marta, apenas..." Ele fez algumas perguntas sobre meu trabalho anterior. "Ah, sim. Ele anda desconfiado ultimamente. Acho que alguém lhe disse que uma das empregadas anda bisbilhotando onde não deve." O sangue de Lara gelou. "Alguém disse isso?" "Apenas boatos. Você sabe como é, numa casa grande assim sempre há fofocas. Mas cuidado, menina. O senhor Montenegro não é homem de perdoar indiscrições." Lara assentiu, fingindo preocupação. "Obrigada pelo aviso, Dona Marta." "De nada, querida. Agora preciso falar com você sobre o baile. Todas as empregadas vão participar este ano." "Ordem do patrão." "Participar como?" "Servindo, é claro. Mas ele quer que vocês estejam apresentáveis. Vou providenciar vestidos para todas." Lara sentiu o coração acelerar. O baile. A oportunidade que esperava. Que tipo de vestidos? Simples, é claro. Nada que faça vocês se destacarem dos convidados. Afinal, lugar de empregada é na cozinha, não na pista de dança. Claro, Dona Marta. Mas enquanto fingia concordar, a mente de Lara já estava trabalhando. O baile seria sua chance de se aproximar de Arthur de forma diferente, de plantar a semente da dúvida, da curiosidade, do desejo. Porque destruir um homem como ele não era apenas questão de expor seus crimes. Era questão de fazê-lo se destruir por dentro. E para isso, ela precisava que ele a desejasse. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou e todos os patrões foram dormir, Lara se dirigiu ao sótão onde ficava seu quarto. Era um espaço pequeno, abafado, mobiliado apenas com o essencial. Mas ali, escondida entre suas poucas roupas, estava sua maior arma, o vestido que usaria no baile. Não o vestido que Dona Marta providenciaria, mas o vestido que ela própria havia escolhido, comprado com o dinheiro que economizara durante meses. Um vestido que transformaria a empregada invisível em algo que Arthur Montenegro nunca poderia ignorar. Ela o segurou contra o corpo, observando o reflexo no espelho embaçado. Era um verde profundo, da cor de seus olhos, da cor dos olhos de sua mãe. Elegante, mas provocativo. Caro, mas não vulgar. Perfeito para uma mulher que queria ser notada por todas as razões erradas. Lara sorriu para seu reflexo. 15 anos de espera estavam chegando ao fim. A vingança seria doce, mas seria também complicada. Porque quanto mais tempo passava na presença de Arthur Montenegro, mais percebia que odiá-lo não era tão simples quanto havia imaginado. Havia algo nele que despertava sentimentos que ela não queria reconhecer. Algo que ia além da raiva, além do desdém, além da sede de justiça. Algo que tornava cada encontro uma batalha não apenas contra ele, mas contra si mesma. Mas não importava. Sentimentos podiam ser controlados, usados, transformados em armas. E se no final ela tivesse que sacrificar seu próprio coração,
para destruir o dele, que assim fosse. Afinal, algumas guerras exigem que os soldados morram junto com os inimigos. E esta guerra havia começado há muito tempo, numa tarde chuvosa, quando uma menina de 5 anos viu sua mãe desaparecer para sempre nos corredores frios da mansão Montenegro. Agora era hora de terminar o que começara naquele dia. O baile seria apenas o começo. A manhã seguinte ao baile amanheceu cinzenta e pesada, como se o próprio céu de São Paulo refletisse a tensão que pairava sobre a mansão Montenegro. Lara acordou antes do alarme, o corpo ainda vibrando com a lembrança do confronto da noite anterior. Cada palavra trocada com Arthur, cada olhar, cada momento em que ele estivera perigosamente próximo dela, permanecia gravado em sua memória com uma clareza que a assustava. Havia algo errado com ela, algo que não conseguia admitir nem para si mesma. Durante anos, havia alimentado o ódio como um fogo sagrado, transformando-o na única razão para continuar vivendo. Mas agora, depois de sentir o calor do corpo dele tão próximo, depois de ver a vulnerabilidade que ele tentava esconder por trás da máscara de controle, o ódio estava se misturando com algo muito mais perigoso. Desejo. Não o desejo físico apenas, embora esse também estivesse presente de forma avassaladora, mas o desejo de conhecê-lo realmente, de entender o homem por trás do monstro que havia criado em sua mente. E isso era uma traição a tudo o que havia planejado. Lara se levantou da cama estreita e caminhou até a pequena janela do sótão. Lá embaixo, podia ver os jardineiros já trabalhando para limpar os vestígios da festa. Taças quebradas, guardanapos amassados, pétalas de flores pisoteadas. Como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho febril que deixara apenas destroços para trás. Mas ela sabia que não havia sido um sonho. Havia mudado algo fundamental entre ela e Arthur, algo que não poderia ser desfeito. E agora precisava lidar com as consequências. Desceu para a cozinha mais cedo do que o habitual, esperando encontrar apenas a equipe de limpeza. Mas Dona Marta já estava lá, bebendo café preto e lendo um jornal com expressão sombria. "Ah, você", disse a governanta sem erguer os olhos. "Chegou na hora certa." "Bom dia, Dona Marta. Posso ajudar com alguma coisa?" "Pode sim." Marta finalmente ergueu os olhos e Lara viu que estavam vermelhos de cansaço. "Pode me explicar que diabos aconteceu ontem à noite?" O estômago de Lara se contraiu. "Não entendo." "Não entende?" Marta jogou o jornal sobre a mesa. Metade dos convidados saiu da festa falando sobre a empregada misteriosa que chamou mais atenção do que a anfitriã. A outra metade está especulando sobre por que o Sr. Montenegro sumiu por uma hora inteira no meio da festa. Eu não... E Roberto Cavalcante ligou 3 vezes esta manhã pedindo informações sobre você. 3 vezes, querendo saber seu sobrenome, seu endereço, sua vida inteira. Lara sentiu uma onda de nojo. "Espero que a senhora não tenha dado informação alguma." "Claro que não dei, mas isso não é o ponto." Marta se levantou, aproximando-se com uma expressão que misturava preocupação e irritação. "O ponto é que você chamou atenção. Exatamente o que eu avisei para não fazer. Não era minha intenção." "Não era sua intenção?" Marta riu amargamente. "Menina, você refez aquele vestido com a precisão de uma estilista profissional. Você se maquiou como uma estrela de cinema. Você se moveu por aquele salão como se fosse dona da casa. E me diz que não era sua intenção chamar atenção." Lara baixou os olhos, fingindo arrependimento. "Talvez eu tenha me empolgado demais." "Empolgado?" Marta suspirou, esfregando as têmporas. "Escute, Lara. Gosto de você. Você é uma boa funcionária, trabalha bem, não dá problema. Mas ontem você cruzou uma linha." "Que linha?" "A linha que separa nós deles. A linha que mantém esta casa funcionando. A linha que mantém pessoas como você e eu empregadas e não jogadas na rua." "Entendo. Espero que entenda mesmo, porque o Sr. Montenegro pediu para vê-la em seu escritório assim que chegasse." Marta estudou o rosto de Lara com atenção. E ele não parecia feliz. Lara assentiu, mas por dentro sentia uma mistura de ansiedade e antecipação. "Que horas?" "Agora. Ele está esperando." "Obrigada pelo aviso." Lara deixou a cozinha com passos firmes, mas seu coração batia como um tambor de guerra. Cada encontro com Arthur era um campo minado.
Uma dança perigosa onde um passo em falso poderia destruir tudo, mas também era viciante de uma forma que ela não conseguia explicar. Bateu na porta do escritório e esperou a resposta familiar. Entre! Arthur estava sentado atrás da mesa de mogno, exatamente como ela havia imaginado, mas havia algo diferente nele esta manhã. Usava uma camisa branca sem gravata, as mangas arregaçadas, os cabelos ligeiramente desarrumados. Parecia mais jovem, mais humano, mais vulnerável. E isso a deixava ainda mais perigosa. Sente-se, ele disse sem erguer os olhos dos papéis que estava lendo. Lara se sentou na cadeira em frente à mesa, mantendo a postura ereta. Podia sentir a tensão emanando dele em ondas quase tangíveis. Sabe por que a chamei aqui? Ele perguntou, finalmente erguendo os olhos. Imagino que seja sobre ontem à noite. Sim, sobre ontem à noite. Arthur se recostou na cadeira, estudando-a com uma intensidade que fazia seu sangue ferver. Sobre o espetáculo que você fez. Não foi minha intenção fazer espetáculo algum. Não foi? Ele riu, mas a risada era tensa. Então me explique por que recebi 5 telefonemas esta manhã de homens interessados em conhecer melhor minha empregada. Não posso controlar as reações das pessoas. Não pode? Arthur se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas. Você sabe exatamente o efeito que causa. Ontem à noite foi calculado, cada detalhe planejado para causar o máximo de impacto. Por que faria isso? Essa é a pergunta que estou fazendo. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Por que uma empregada se daria ao trabalho de causar tanto alvoroço? Por que arriscaria seu emprego, sua segurança, sua reputação? Talvez eu tenha me empolgado demais. Mentira. Arthur se aproximou da mesa, apoiando-se nela com as 2 mãos. Você não é do tipo que se empolga. Você é calculista, observadora, inteligente. Tudo o que fez foi deliberado. E se foi? O que isso muda? Muda tudo. Ele caminhou até ficar atrás da cadeira dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. Porque agora preciso saber o que você realmente quer. Talvez eu só queira ser notada. Por mim? A pergunta carregava tanto peso que Lara sentiu o ar faltar. Não necessariamente. Mentira. Arthur colocou as mãos no encosto da cadeira, aprisionando-a entre os braços. Você queria minha atenção. Conseguiu. Agora me diga por quê. Talvez porque o senhor seja um homem interessante. Interessante? Ele riu, mas a risada era áspera. Você acha que sou interessante? Ou acha que sou poderoso? Ambos. E o que pretende fazer com essa atração? Lara se virou na cadeira para encará-lo, movimento que os deixou perigosamente próximos. Não pretendo fazer nada. Não? Arthur se inclinou ligeiramente, invadindo ainda mais o espaço pessoal dela. Então por que sinto que você está tentando me seduzir? Estou? Está. Sua voz estava rouca agora, carregada de uma tensão que ia além da raiva. E está funcionando. Isso a incomoda? Deveria incomodar. Ele ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha. Deveria me incomodar que uma empregada me faça perder o controle. Mas não incomoda? Não. E isso é o que mais me preocupa. Lara sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque não costumo perder o controle. Nunca. Arthur se afastou abruptamente, caminhando até a janela novamente. Você me faz sentir coisas que não deveria sentir. Pensar coisas que não deveria pensar. Que tipo de coisas? Coisas perigosas. Coisas que poderiam destruir tudo o que construí. Talvez algumas coisas mereçam ser destruídas. Arthur se virou para ela com uma expressão que misturava surpresa e suspeita. Que tipo de coisa é essa para uma empregada dizer? Não sou uma empregada comum. Não, não é. Ele caminhou de volta para a mesa, mas manteve distância. E essa é a parte que me deixa inquieto. Quem é você realmente, Lara? Já lhe disse, ninguém importante. Mentira. Arthur se sentou na beirada da mesa, os olhos fixos nela. Você é educada demais para ser uma empregada comum. Fala de forma muito articulada. Tem conhecimentos que não deveria ter. Que conhecimentos? Conhecimentos sobre esta casa, sobre minha família, sobre coisas que não deveriam ser do seu interesse. O sangue de Lara gelou. Não sei do que está falando. Não sabe?
Arthur se levantou e caminhou até um arquivo no canto da sala. Mandei investigar seu passado, Lara. Sabe o que descobri? Não, praticamente nada. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta fina. Lara Santos, 20 anos, nascida em São Paulo, órfã desde os 5, criada por tias distantes. Trabalhou em 3 casas diferentes nos últimos 2 anos. Referências impecáveis, mas vagas. E o que há de errado com isso? Tudo. Arthur jogou a pasta sobre a mesa. Porque pessoas de verdade deixam rastros. Tem amigos, tem história, tem conexões. Você não tem nada disso. É como se tivesse surgido do nada especificamente para trabalhar aqui. Algumas pessoas preferem manter a vida privada. Sim, preferem. Mas você não está mantendo sua vida privada. Você está escondendo quem é. E por que faria isso? Essa é a pergunta que me mantém acordado à noite. Arthur se aproximou dela novamente, mas desta vez havia algo predatório em seus movimentos. Por que alguém se daria ao trabalho de criar uma identidade falsa para trabalhar como empregada? Minha identidade não é falsa. Não? Então por que não consigo encontrar nenhum registro seu antes de 2 anos atrás? Por que suas referências, quando checadas, são vagas demais para serem verdadeiras? Lara se forçou a manter a calma. Talvez eu não seja muito memorável. Você é muitas coisas, Lara, mas memorável é definitivamente uma delas. Arthur se inclinou sobre a mesa, colocando as mãos de cada lado dela, especialmente para homens. Que quer dizer com isso? Quero dizer que você não é virgem, não é inocente. Há algo em seus olhos, na forma como se move, que sugere experiência. Experiência com o quê? Com homens, com sedução, com conseguir o que quer. Seus olhos se estreitaram. A pergunta é, o que você quer de mim? Talvez eu só queira o que qualquer mulher quer de um homem poderoso. Que seria? Segurança, proteção, uma vida melhor. Mentira! Arthur se afastou, mas manteve os olhos fixos nela. Você não é motivada por ganância. Há algo mais profundo, algo pessoal. Pessoal como? Como vingança. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Lara sentiu o mundo parar por um momento, mas forçou-se a manter a expressão neutra. Vingança? Sim, vingança. Arthur caminhou até ficar atrás da cadeira dela novamente. Você tem o olhar de alguém que foi ferida, alguém que quer acertar contas. Acertar contas com quem? Comigo, com minha família, com tudo o que representamos. Por que eu quereria isso? Porque nós ferimos você. Ou ferimos alguém que você amava. Arthur colocou as mãos nos ombros dela, e Lara sentiu o calor queimar através do tecido. A pergunta é, quem? E quando? Não sei do que está falando. Não sabe? Arthur se inclinou, os lábios próximos ao ouvido dela. Então por que está tremendo? Lara percebeu que ele estava certo. Seu corpo estava traindo suas emoções, reagindo à proximidade dele de uma forma que ia além do medo. Estou tremendo porque o senhor está me assustando. Mentira. Sua voz estava rouca, carregada de uma tensão que fazia o ar parecer eletrificado. Você está tremendo pelo mesmo motivo que eu. Que motivo? Porque há algo entre nós. Algo que não deveria existir, mas existe. Arthur ergueu as mãos e tocou o pescoço dela, os dedos roçando a pele sensível. Algo que está ficando impossível de ignorar. Senhor Montenegro. Arthur. Sua voz era um sussurro agora. Quando estamos sozinhos, você pode me chamar de Arthur. Não acho que seja apropriado. Apropriado? Ele riu, mas a risada era tensa. Nada sobre isto é apropriado. Nada sobre o que sinto por você é apropriado. O que sente por mim? Coisas que não deveria sentir, coisas que poderiam me destruir. Arthur se afastou abruptamente, caminhando até a janela. Você me faz esquecer quem sou. Me faz esquecer as regras que sempre segui. Talvez seja hora de quebrar algumas regras. Quebrar regras? Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Você sabe qual é o preço de quebrar regras no meu mundo? Não. Destruição. Completa e total. Arthur caminhou de volta para ela, mas manteve distância. Eu poderia te dar tudo. Dinheiro, joias, uma vida que você nunca imaginou, mas também poderia te destruir com a mesma facilidade.
E o que me impede de destruí-lo primeiro? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Arthur a estudou com uma intensidade que fez seu sangue gelar. Interessante, ele murmurou. Muito interessante. Não quis dizer isso. Não quis. Arthur se aproximou lentamente como um predador cercando sua presa. Ou foi a primeira coisa honesta que disse desde que chegou aqui? Não sei do que está falando. Sabe sim. Você veio aqui com um propósito. Não para trabalhar, não para ganhar dinheiro, mas para algo muito mais específico. Ele parou bem na frente dela. Você veio aqui para me destruir. Isso é ridículo. É? Arthur se inclinou colocando as mãos nos braços da cadeira, aprisionando-a. Então por que sinto que você conhece segredos sobre mim que eu nunca contei para ninguém? Talvez porque não sou tão invisível quanto o senhor pensa. Não, não é. Seus olhos se estreitaram. Você observa, escuta, aprende. E usa o que aprende contra mim. Contra o senhor como? Fazendo-me querer coisas que não deveria querer. Fazendo-me sentir coisas que não deveria sentir. Arthur se inclinou ainda mais, tanto que seus rostos estavam a centímetros de distância, fazendo-me perder o controle. E isso a incomoda? Deveria incomodar. Mas não. O que me incomoda é que você sabe exatamente o que está fazendo. Talvez eu não saiba. Talvez eu esteja tão perdida quanto o senhor. Perdida? Arthur ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar roçando seus lábios. Você não está perdida. Você sabe exatamente onde está e o que quer. E o que eu quero? Justiça, vingança, talvez as duas coisas. Seus olhos se fixaram nos lábios dela. Mas também me quer. E isso está complicando seus planos. Que planos? Os planos que você fez para me destruir. Os planos que começaram a desmoronar no momento em que senti sua respiração acelerar quando me aproximei. Lara tentou se afastar, mas ele a impediu, mantendo-a aprisionada na cadeira. Não, ele murmurou. Não fuja. Não agora. Senhor Montenegro. Arthur. Sua voz era um sussurro rouco. Diga meu nome. Arthur. A palavra saiu como um suspiro. Assim. Ele se inclinou ainda mais, tanto que seus lábios quase se tocavam. Agora me diga a verdade. Quem é você? O som da porta se abrindo os fez saltar. Arthur se afastou imediatamente, virando-se para ver quem havia entrado. Era Dona Marta, carregando uma bandeja de café. Desculpe interromper, Sr. Montenegro, mas trouxe o café que pediu. Seus olhos se moveram entre Arthur e Lara, notando a tensão no ar. Obrigado, Marta. Pode deixar na mesa. Sim, senhor. Marta colocou a bandeja na mesa, mas hesitou. Precisa de mais alguma coisa? Não. Pode ir. Quando Marta saiu, fechando a porta atrás de si, Arthur se virou para Lara. Mas o momento havia se quebrado. A realidade havia voltado, trazendo consigo todas as complicações que tentavam ignorar. Acho que nossa conversa terminou por aqui, ele disse, a voz formal novamente. Sim. Lara se levantou alisando o uniforme. Posso ir? Pode. Mas Lara... Ela parou na porta sem se virar. Se isto não terminou. Não entre nós. Não. E quando descobrir quem você realmente é, e vou descobrir, espero que esteja preparada para as consequências. Estarei. Espero que sim. Porque quando a verdade vier à tona, não haverá lugar para se esconder. Lara saiu da sala com as pernas tremendo, mas não de medo. De algo muito mais perigoso. Desejo. Desejo de voltar, de continuar o jogo, de ver até onde poderiam chegar antes que tudo desmoronasse. Mas também sabia que o tempo estava se esgotando. Arthur estava suspeitando, investigando, chegando perigosamente perto da verdade. Precisava acelerar seus planos. Naquela tarde, aproveitando que Arthur havia saído para uma reunião de negócios, Lara retornou ao escritório. Havia algo que precisava verificar. Algo que a incomodava desde a conversa da manhã. Ele havia dito que investigara seu passado e encontrara quase nada. Mas se ele conseguira encontrar algumas informações, onde estavam os arquivos? E mais importante, que mais ele descobrira que não havia mencionado? A mesa estava arrumada como sempre, mas Lara notou algo diferente. Uma gaveta que sempre estivera trancada agora estava ligeiramente aberta. Curiosa, ela a puxou completamente. Dentro, encontrou uma pasta com seu nome.
Seu coração acelerou quando viu o conteúdo. Fotos suas, algumas tiradas sem que soubesse. Informações sobre seus empregos anteriores mais detalhadas do que ela esperava. E no final, uma foto que fez seu sangue gelar. Era uma foto de sua mãe. Teresa Santos, dizia a legenda. Empregada da família Montenegro de 1998 a 2004. Morta aos 28 anos de pneumonia. Mas não era só isso. Havia uma anotação manuscrita na lateral, na letra de Arthur. Semelhança física notável. Investigar conexão. Lara sentiu o mundo girar. Ele suspeitava. Talvez não soubesse ainda exatamente quem ela era, mas estava chegando perto. Muito perto. Continuou folheando a pasta e encontrou algo que a fez suar frio. Uma cópia da certidão de nascimento de sua mãe com uma anotação. Verificar se Teresa Santos teve filhos. Lara Santos pode ser filha. Embaixo, outro documento que quase a fez desmaiar. Uma ordem de investigação particular, datada de 2 dias atrás, solicitando informações detalhadas sobre qualquer conexão entre Lara Santos e Teresa Santos, ex-empregada da família Montenegro. Ele estava investigando a fundo. Em questão de dias, talvez horas, descobriria a verdade. Lara fechou a pasta com mãos trêmulas. Precisava agir rápido, muito rápido. Antes que ele descobrisse quem ela era, antes que pudesse se defender, antes que pudesse fazer com que ela desaparecesse como havia feito com sua mãe. Mas primeiro, precisava saber exatamente o que acontecera com Teresa. Precisava dos detalhes que a família Montenegro havia se esforçado tanto para esconder. Saiu do escritório e subiu até o sótão, onde guardava suas únicas posses verdadeiramente importantes. No fundo de uma mala velha, embrulhada em tecido, estava a única coisa que restara de sua mãe. Um diário. Lara o havia encontrado anos antes, escondido entre as coisas que as tias haviam guardado. Não conseguira lê-lo inteiro na época. Era jovem demais para entender algumas coisas. Mas agora, com tudo o que havia aprendido, talvez pudesse encontrar as respostas que precisava. Abriu o diário na última entrada, datada de uma semana antes da morte de Teresa. Não aguento mais viver com este peso. Sei que estou correndo perigo, mas não posso mais ficar calada. O que vi, o que sei, é grave demais para ser ignorado. Rodolfo Montenegro não é apenas um homem de negócios questionáveis. Ele é um monstro. E se algo me acontecer, preciso deixar evidências para que um dia, talvez, a verdade venha à tona. Lara precisa saber. Quando crescer, quando for forte o suficiente, precisa saber que sua mãe morreu tentando fazer a coisa certa. Precisa saber que os Montenegro não são apenas ricos, são criminosos. E precisa saber que ela é a única que pode pará-los. Escondi tudo no lugar que só ela saberá encontrar. As fotos, os documentos, as gravações, tudo está lá, esperando pelo dia em que ela será forte o suficiente para usar. Lara fechou o diário, o coração batendo descompassado. Gravações. Sua mãe havia feito gravações e as havia escondido em um lugar que só ela saberia encontrar. Só havia um lugar que fazia sentido. O quarto que ela ocupara quando criança, no andar de cima da mansão. O quarto que agora era usado como depósito, mas que um dia fora seu refúgio. Esperou até que a casa silenciasse, até que todos os empregados fossem dormir. Então desceu silenciosamente as escadas e se dirigiu ao antigo quarto. A porta estava trancada, mas Lara sabia onde Dona Marta guardava as chaves. Entrou no quarto que não via há 15 anos, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Ainda havia algumas marcas de sua infância. Um arranhão na parede onde havia tentado escrever seu nome. Uma mancha no carpete onde derramara tinta. E no canto, coberto por lençóis velhos, o guarda-roupa onde costumava se esconder quando sua mãe trabalhava. Lara se dirigiu ao guarda-roupa e começou a procurar. Passou as mãos pelas paredes internas, procurando por algo que não deveria estar lá. Então, encontrou uma tábua solta no fundo do guarda-roupa. Quando a levantou, revelou um pequeno esconderijo. Dentro, exatamente como sua mãe havia prometido, estava tudo. Fotos de documentos, registros de conversas e, mais importante, um pequeno gravador digital com horas de gravações. Lara pegou o gravador com mãos trêmulas e apertou o play. A voz de sua mãe,
que ela não ouvia há 15 anos, encheu o quarto silencioso. Esta é a gravação número 1. Data: 15 de março de 2004. Hoje presenciei uma conversa entre Rodolfo Montenegro e seus sócios sobre o desaparecimento de 3 meninas menores de idade. Elas não fugiram, foram vendidas. E Rodolfo sabe para onde. Lara sentiu o mundo girar. Sua mãe havia descoberto algo muito pior do que corrupção financeira. Havia descoberto uma rede de tráfico humano. Continuou ouvindo, cada palavra revelando horrores que ela mal podia imaginar. Sua mãe havia arriscado a vida para documentar crimes que a família Montenegro cometera. Crimes que iam muito além do que ela havia imaginado. E no final da última gravação, a voz de Teresa estava carregada de lágrimas. Se algo me acontecer, sei que será culpa deles. Eles descobriram que eu sei. Rodolfo me chamou em seu escritório hoje e me ameaçou. Disse que pessoas como eu não devem se meter em assuntos que não entendem. Mas eu entendo. Entendo que eles são monstros. E entendo que minha filha merece crescer em um mundo onde monstros como eles não existem. Lara, se você está ouvindo isto, significa que conseguiu. Significa que é forte o suficiente para enfrentá-los. Use estas gravações. Use tudo o que deixei para você. E faça-os pagar. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que eles destruíram. Lara desligou o gravador, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora sabia a verdade completa. Sua mãe não havia morrido apenas por descobrir corrupção. Havia morrido por tentar expor uma rede de crimes que incluía tráfico humano, assassinatos e horrores que ela nem conseguia imaginar. E Arthur? Arthur era cúmplice de tudo isso. Talvez não diretamente, mas certamente sabia. Tinha que saber. Guardou as gravações e os documentos, o coração queimando com uma raiva renovada, mas também com algo mais complicado: dúvida. O homem que havia quase a beijado naquela manhã era o mesmo que participava de uma rede de horrores? Havia apenas uma forma de descobrir. Quando voltou para o sótão, encontrou um envelope que havia sido deslizado sob sua porta. Dentro, uma única folha de papel com uma mensagem escrita na letra de Arthur. Sei quem você é. Sei o que quer. Encontre-me na biblioteca à meia-noite. Vamos terminar isto de uma vez por todas. Lara olhou para o relógio. Eram 11h45. 15 minutos para a confrontação que determinaria o destino de ambos. 15 minutos para descobrir se o homem por quem estava começando a sentir algo era o monstro que havia destruído sua família. 15 minutos para decidir se continuaria com a vingança ou se seguiria seu coração. Mas uma coisa era certa: depois daquela noite, não haveria mais mentiras entre eles. Não haveria mais máscaras. Apenas a verdade crua e brutal que poderia destruir a ambos. Lara guardou o gravador, vestiu um casaco e se dirigiu à biblioteca. Era hora de enfrentar seu destino. A biblioteca da mansão Montenegro era um santuário de silêncio e sombras, onde estantes de mogno se erguiam do chão ao teto, como sentinelas guardando segredos ancestrais. O aroma de couro velho e papel amarelado impregnava o ar, misturando-se com o perfume das gardênias que cresciam do lado de fora das janelas francesas. Era quase meia-noite quando Lara empurrou as pesadas portas de madeira, cada rangido ecoando como um presságio na escuridão. Arthur estava lá, como havia prometido, mas não era o mesmo homem controlado que ela conhecera nos últimos meses. Este Arthur estava encostado na lareira apagada, o paletó jogado sobre uma poltrona de couro, as mangas da camisa branca arregaçadas, os cabelos desarrumados, como se tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes. Segurava um copo de uísque, mas parecia intocado. Seus olhos, quando encontraram os dela, brilhavam com uma intensidade que ia além da raiva ou do desejo. Era algo mais profundo, mais desesperado. Você veio, ele disse, a voz rouca quebrando o silêncio. Você pediu. Pedi? Arthur riu, mas não havia humor na risada. Eu implorei. Sem perceber, mas implorei. Lara fechou a porta atrás de si, o som ecoando pela biblioteca como uma sentença final. Você disse que sabia quem eu era. Sei. Ele colocou o copo sobre a mesa sem beber. Teresa Santos. Sua mãe. Trabalhou aqui por 6 anos, de 1998 a 2004. Morreu oficialmente de pneumonia em uma clínica particular.
Arthur fez uma pausa, os olhos fixos nela. Mas nós dois sabemos que não foi pneumonia que a matou. O coração de Lara acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. Não sei do que está falando. Pare. A palavra saiu como um comando, carregada de uma dor que ela não esperava ouvir. Pare de mentir, pare de fingir. Pare de me torturar com essa farsa. Torturar? Sim, torturar. Arthur se afastou da lareira, caminhando até ficar a poucos metros dela. Você acha que não sei o que está fazendo? Acha que não percebo como cada olhar seu é calculado para me lembrar dela? Dela? De sua mãe. Sua voz baixou a um sussurro áspero. Você tem os mesmos olhos. A mesma forma de inclinar a cabeça quando está nervosa. A mesma forma de sorrir quando está mentindo. Lara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. E daí? O que isso muda? Muda tudo. Arthur explodiu, o controle finalmente desmoronando. Muda que você não é apenas uma empregada que me intriga. Você é a filha da mulher que o quê? Lara deu um passo à frente, a voz carregada de uma raiva que vinha guardando há 15 anos. Que vocês mataram, que vocês silenciaram porque ela sabia demais, que vocês fizeram desaparecer porque ela ameaçava expor os crimes da família Montenegro. Não! A palavra ecoou pela biblioteca com força desesperada. Não foi assim. Não foi? Lara riu, mas a risada estava embebida em dor. Então me explique como foi. Me explique como uma mulher de 28 anos, perfeitamente saudável, morre repentinamente de pneumonia logo depois de confrontar seu pai sobre coisas que havia descoberto. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Lara tirou o pequeno gravador do bolso, colocando-o sobre a mesa entre eles. Entendo por que ela me deixou isto. Horas de gravações documentando cada crime que presenciou, cada conversa que ouviu, cada horror que sua família cometeu. Arthur olhou para o gravador como se fosse uma cobra venenosa. Onde encontrou isso? No lugar onde ela escondeu. No quarto que foi meu até os 5 anos. Até o dia em que vi minha mãe ser arrastada pelas escadas desta casa para nunca mais voltar. Lara, não. Ela apertou o play e a voz de Teresa encheu a biblioteca. Escute. Escute a voz da mulher que vocês mataram. A gravação começou a tocar e Lara viu o rosto de Arthur empalidecer a cada palavra. Quando chegou na parte sobre o tráfico humano, sobre as meninas desaparecidas, sobre os crimes que iam muito além da corrupção financeira, ele se deixou cair na poltrona como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Deus, ele murmurou, enterrando o rosto nas mãos. Eu não sabia que era tão monstruoso? Lara desligou o gravador, a voz tremendo de raiva. Sua família não é apenas corrupta, Arthur. Vocês são criminosos, assassinos, traficantes, e minha mãe morreu tentando expor isso. Meu pai... Arthur ergueu o rosto e Lara viu lágrimas em seus olhos. Meu pai me disse que ela havia tentado chantageá-lo, que havia inventado histórias para conseguir dinheiro, que havia morrido de causas naturais. E você acreditou? Eu era jovem, tinha 23 anos, confiava no meu pai, respeitava ele. Pensei que... Arthur se levantou, caminhando até a janela. Pensei que ele estava me protegendo de algo sórdido. Não imaginei que era ele o sórdido. Mas você sabia que havia algo errado. Deve ter sabido. Sabia que havia irregularidades, negócios questionáveis, mas não isto. Nunca isto. Arthur se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade desesperada. Você tem que acreditar em mim. Eu não sabia sobre o tráfico. Não sabia sobre as meninas. Não sabia que sua mãe havia sido morta. Morta como? Arthur hesitou, como se as palavras fossem veneno na boca. Encontrei arquivos depois da morte do meu pai. Registros que ele mantinha escondidos. Sua mãe não morreu de pneumonia. Ela foi envenenada, lentamente, para parecer doença natural. A confirmação atingiu Lara como um soco no estômago. Por mais que soubesse, por mais que suspeitasse, ouvir a verdade era diferente. Quem? Meu pai. Ele mesmo. Descobri a receita que usou, os sintomas que quis simular.
Descobri que ela foi mantida em uma clínica particular onde ele tinha controle total sobre o tratamento. E você não fez nada? Ele já estava morto. Arthur explodiu novamente. Morreu 2 anos antes de eu descobrir a verdade. Não havia nada que eu pudesse fazer. Havia sim. Lara se aproximou dele, a voz baixa e perigosa. Você poderia ter vindo me procurar. Poderia ter me contado a verdade. Poderia ter me pedido perdão. Perdão? Arthur riu amargamente. Perdão pelo quê? Por ter nascido Montenegro? Por ter herdado os pecados do meu pai? Por ter sido cobarde demais para investigar mais cedo? Por ter deixado minha mãe morrer sozinha? Por ter permitido que eu crescesse pensando que havia sido abandonada? Por ter continuado a viver uma vida de luxo construída sobre o sangue de pessoas inocentes? Você acha que foi fácil? Arthur se aproximou dela, os olhos brilhando com uma dor que ela não esperava ver. Você acha que não me torturei com isso? Que não passei noites sem dormir imaginando quantas outras pessoas meu pai destruiu, mas não fez nada para reparar? Não? Arthur caminhou até uma estante, tirando vários arquivos. Nos últimos 5 anos, doei mais de 50 milhões para organizações que combatem o tráfico humano. Fechei todas as operações questionáveis que herdei. Demiti todos os funcionários que sabiam dos crimes do meu pai e não fizeram nada. Dinheiro não traz minha mãe de volta. Não, nada traz. Arthur se aproximou dela novamente, a voz carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Mas eu tentei. Tentei ser diferente dele. Tentei construir algo limpo sobre as ruínas do que ele deixou. E isso deveria me fazer perdoá-lo? Não. Nada deveria fazê-la me perdoar. Eu sou um Montenegro. Carrego o sangue de um assassino. Herdei uma fortuna construída sobre sofrimento. Não mereço perdão. Não merece mesmo. Então por que está aqui? Por que veio trabalhar na minha casa? Por que não apenas me expôs desde o início? Lara hesitou. A pergunta tocava no coração de suas próprias contradições. Porque exposição não é justiça. Porque queria que você sofresse primeiro. Queria que você sentisse o que é perder tudo. E agora? Agora que tem as evidências? Agora que pode me destruir completamente? Agora, Lara sentiu a voz falhar. Agora não sei mais. Não sabe? Não. Lágrimas finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Porque o homem que eu vim destruir não é o monstro que eu imaginei. É alguém que carrega a dor dos pecados do pai. É alguém que tentou ser melhor. É alguém que o quê? Que eu estou começando a amar. A confissão saiu como um sussurro desesperado. E isso me mata por dentro. Arthur ficou imóvel por um momento, como se as palavras precisassem de tempo para penetrar em sua consciência. Você me ama? Não deveria. Não quero. Mas... Lara soluçou, a raiva e a dor finalmente transbordando. Mas quando você me toca, quando me olha, quando fala comigo como se eu fosse mais do que uma empregada, eu esqueço por que vim aqui. Esqueço da vingança. Esqueço de tudo, exceto de como você me faz sentir. E como eu a faço sentir. Viva! A palavra saiu carregada de uma honestidade brutal. Pela primeira vez em 15 anos, viva! Arthur se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Você sabe que isto é impossível. Sei que não pode dar certo. Sei que somos inimigos por natureza. Sei. Lara ergueu os olhos para encontrar os dele. Mas também sei que você sente o mesmo que eu. Sim, a admissão saiu como um gemido de dor. Deus me ajude, mas sim. Então o que fazemos agora? Arthur ergueu a mão tocando o rosto molhado de lágrimas dela. Não sei. Pela primeira vez na vida, não sei. Eu também não. Talvez... Arthur hesitou como se as palavras fossem perigosas demais para serem pronunciadas. Talvez possamos descobrir juntos. Juntos? Sim, você e eu contra o mundo, contra a lógica, contra tudo o que nos separa. Você está louco. Completamente. Arthur se inclinou, a testa tocando a dela. Mas prefiro estar louco com você do que são sem você. Arthur, diga que sim, diga que vai tentar. Diga que podemos encontrar uma forma de superar isto. Como? Como podemos superar o fato de que sua família matou minha mãe? Não sei, mas sei que não conseguirei viver sem você. Não agora que sei quem você é.
Não agora que sei por que me intrigou desde o primeiro momento. Por quê? Porque você é ela. Você é Teresa, mas melhor, mais forte, mais inteligente, mais bonita. Arthur tocou os lábios dela com o polegar. Você é tudo o que ela era, mas sem a inocência que a tornou vulnerável. Não sou minha mãe. Não, você é muito mais. Você é vingança e paixão. Você é força e vulnerabilidade. Você é a mulher que pode me destruir ou me salvar. E qual você prefere? Ambos. Quero que você me destrua e me reconstrua. Quero que você me ame e me odeie. Quero que você seja minha perdição e minha redenção. Você está pedindo demais. Estou pedindo tudo. Arthur se inclinou mais, os lábios quase tocando os dela. Porque você é tudo para mim. Arthur, diga que sim. Diga que vai tentar. E se não conseguirmos? E se o peso do passado for demais? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos não passamos o resto da vida imaginando o que poderia ter sido. Lara fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra seus lábios. Isto é loucura. Sim, vai dar errado. Provavelmente. Vai nos destruir. Talvez. Então por que? Porque eu te amo. A confissão interrompeu suas palavras. Te amo desde o primeiro dia, mesmo sem saber quem você era. Te amo pela forma como me desafia, como me faz querer ser melhor. Te amo pela força que você tem, pela inteligência que você usa contra mim. Te amo porque você é a única pessoa que pode me ver realmente e ainda assim não fugir. Eu deveria fugir. Deveria. Mas vai? Lara abriu os olhos, encontrando o olhar dele fixo em si. Não. Deus me ajude. Mas não. Então fica comigo. Deixe-me tentar compensar pelo que meu pai fez. Deixe-me tentar construir algo novo sobre as ruínas do que herdei. Como? Juntos. Você e eu. Usando as evidências que sua mãe deixou para acabar com o que restou da rede do meu pai. Usando nossa história para ajudar outras pessoas que sofreram como vocês sofreram. Você faria isso? Faria qualquer coisa para ter você na minha vida. Qualquer coisa para provar que sou diferente dele. E se descobrirmos que você não é? E se descobrirmos que o sangue montenegro é mais forte do que sua vontade de mudança? Então você me para. Você me lembra de quem eu quero ser. Você me mantém humano. É muita responsabilidade. É a única responsabilidade que quero. Lara o estudou por um longo momento, vendo além da máscara de controle que ele sempre usava. Vendo o homem que tentava ser melhor do que seu sangue, melhor do que sua herança, melhor do que seu nome. Está bem. Ela sussurrou finalmente. Está bem? Vou tentar. Vou ficar. Vou ver se conseguimos construir algo sobre este caos. Lara, mas com condições. Qualquer coisa. Primeira, nada de mentiras. Nunca mais. Não importa quão dolorosa seja a verdade. Concordo. Segunda, você vai me ajudar a entender tudo. Cada crime, cada vítima, cada horror que sua família cometeu. Não posso amar você completamente sem conhecer completamente o que está tentando superar. Concordo. Terceira, se em algum momento eu decidir que isto não pode funcionar, que o peso do passado é demais, você me deixa ir, sem tentar me convencer, sem tentar me chantagear, sem tentar me seguir. Arthur hesitou. Essa é a mais difícil, mas é a mais importante. Está bem. Concordo. Então, Lara se inclinou ligeiramente. Cele o acordo. Como? Me beije. Me beije de verdade. Não como patrão e empregada. Não como inimigos, mas como nós. Whoever we are. Arthur não precisou de mais convite. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma intensidade que tirou o ar de seus pulmões. Não foi o beijo furioso e desesperado que ela esperava. Foi suave, quase reverente, como se ele estivesse beijando algo sagrado. Lara sentiu todo o ódio que havia carregado por 15 anos começar a se dissolver, substituído por algo muito mais complicado. Amor, sim, mas também perdão. Não perdão pelos crimes, mas perdão pelo homem que tentava ser melhor do que seus pecados. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora começamos do zero. Não como patrão e empregada,
não como Montenegro e Santos, mas como Arthur e Lara. Duas pessoas tentando construir algo bom sobre algo terrível. E se alguém descobrir? Descobrirão. Mas não me importo. Deixe que falem. Deixe que especulem. Deixe que condenem. Você vale mais do que qualquer reputação que eu possa ter. Arthur, eu sei. É assustador. É arriscado. É provavelmente a coisa mais estúpida que já fiz. Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela viu em seu rosto. Mas também é a única coisa certa que já fiz. Então fazemos isso, tentamos. Tentamos. Arthur a beijou novamente, e desta vez, Lara se permitiu se perder no momento. Se permitiu esquecer apenas por alguns minutos do peso do passado e da incerteza do futuro. Se permitiu ser apenas uma mulher amando um homem, não importando quão complicado fosse esse amor. Quando se separaram novamente, ele pegou o gravador da mesa. O que quer fazer com isto? Usar, mas não contra você, contra o que resta da rede do seu pai. Contra as pessoas que ainda estão por aí, ainda cometendo crimes, ainda machucando pessoas. Juntos, juntos. Vai ser perigoso. Essas pessoas não vão gostar de ser expostas. Deixe que não gostem. Já vivi com medo tempo demais. E se tentarem machucar você? Então você me protege. E eu protejo você. Parceiros? Parceiros. Arthur sorriu novamente, e Lara percebeu que poderia se viciar naquele sorriso. Sabe que isto vai escandalizá-la a sociedade paulista, não sabe? Que escandalize. Vão dizer que você é uma oportunista que seduziu o herdeiro Montenegro. Deixe que digam, eu sei a verdade. Qual é a verdade? Que você é o homem que me fez acreditar no amor novamente. Que você é o homem que me fez querer construir em vez de destruir. Que você é o homem que me fez perceber que vingança é muito menos poderosa do que perdão. E você é a mulher que me fez querer ser melhor. Que me fez querer honrar a memória de sua mãe, em vez de apenas carregar a vergonha do meu pai. Que me fez acreditar que talvez eu possa ser redimido. Podemos nos redimir juntos. Juntos. Eles se beijaram novamente, e desta vez foi diferente. Não havia mais desesperação, não havia mais raiva, não havia mais medo. Havia apenas promessa. A promessa de que, contra todas as probabilidades, eles iam tentar fazer isso dar certo. Quando finalmente se separaram, já era quase 2 da manhã. A biblioteca estava iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas francesas, criando sombras que dançavam pelas estantes. Preciso ir, Lara disse, embora não quisesse. Eu sei, mas antes... Arthur foi até a mesa e pegou uma chave. Isto é do meu apartamento no centro. Quero que você tenha. Arthur, não como amante, não ainda, mas como uma pessoa que merece ter um lugar seguro, um lugar que seja seu. Não posso aceitar isso. Pode sim, porque não é caridade. É justiça. É o mínimo que posso fazer para começar a compensar o que minha família tirou de você. Lara pegou a chave, sentindo o peso frio do metal contra a palma. Obrigada. Não me agradeça. Apenas use. Vá lá quando quiser estar sozinha, quando quiser pensar, quando quiser se lembrar de que agora você tem escolhas. E você, onde vai ficar? Aqui. Pelo menos por enquanto. Tenho muito trabalho a fazer. Muitos arquivos para revisar. Muitos crimes para desfazer. Sozinho. Não. Você vai me ajudar quando estiver pronta. Estou pronta agora. Não. Agora você precisa processar tudo isso. Precisa ter certeza de que é isso que quer. Precisa ter certeza de que pode separar o homem que sou do homem que meu pai foi. Já posso. Tem certeza? Lara o estudou por um momento, vendo além do rosto bonito, além da elegância natural, além do poder que emanava dele. Vendo o homem que escolhia ser melhor a cada dia, que carregava o peso dos pecados do pai, mas se recusava a repetir os erros. Tenho certeza. Então amanhã começamos a construir algo novo. Amanhã. Lara se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Arthur? Sim? Obrigada por me ouvir, por acreditar em mim, por escolher ser diferente. Obrigado por me dar a chance de ser diferente. Sempre. Quando Lara finalmente saiu da biblioteca,
o coração estava mais leve do que havia estado em 15 anos. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque agora ela tinha companhia para carregá-la. Não porque os crimes haviam sido apagados, mas porque agora havia esperança de justiça real. E quando subiu as escadas para o sótão, pela primeira vez desde que chegara à mansão Montenegro, não estava planejando vingança. Estava planejando futuro. Um futuro que parecia impossível, mas que talvez, apenas talvez, pudesse dar certo. Um futuro construído sobre amor em vez de ódio, sobre perdão em vez de vingança, sobre esperança em vez de desespero. Um futuro que sua mãe, onde quer que estivesse, talvez pudesse aprovar. Porque no final Teresa Santos não havia morrido apenas para expor crimes. Havia morrido para que sua filha pudesse ter uma vida melhor. E talvez, finalmente, Lara estivesse pronta para viver essa vida, mesmo que fosse ao lado de um Montenegro. Os 3 dias seguintes à revelação na biblioteca passaram como uma estranha dança de reconstrução. Lara acordava cada manhã no sótão, vestia o uniforme cinza e descia para cumprir suas obrigações como empregada. Mas agora havia algo fundamentalmente diferente no ar. Cada olhar trocado com Arthur carregava o peso de sua nova verdade. Cada palavra dita na presença de outros funcionários precisava ser cuidadosamente medida para não revelar a tempestade que havia se desencadeado entre eles. Durante o dia, eles eram patrão e empregada. À noite eram conspiradores unidos por um objetivo comum: desmantelar o que restava da rede criminosa que o pai de Arthur havia construído. Na primeira noite após a confissão, Lara havia descido ao escritório às 11 horas, encontrando Arthur cercado por pilhas de documentos, pastas abertas e arquivos que pareciam não ter fim. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e por um momento nenhum dos dois soube como agir. A intimidade da biblioteca parecia um sonho distante diante da realidade crua dos crimes que precisavam enfrentar. "Por onde começamos?" ela havia perguntado, quebrando o silêncio. "Pelo pior," Arthur respondeu, empurrando uma pasta na direção dela. "Pelas crianças." Lara abriu a pasta e sentiu o estômago revirar. Fotografias, documentos, registros de transações, meninos e meninas que haviam desaparecido ao longo dos anos, vendidos como mercadoria para redes internacionais de exploração. Seus rostos a fitavam das páginas amareladas, olhos inocentes que não sabiam o destino que os aguardava. "Quantos?" ela perguntou a voz rouca. "Pelo que consegui reconstituir, talvez 200 ao longo de 15 anos. Meu Deus! Alguns foram salvos. Consegui rastrear cerca de 40 que foram encontrados e devolvidos às famílias. Mas os outros..." Arthur passou as mãos pelos cabelos. "Os outros simplesmente desapareceram no sistema. E os responsáveis? Meu pai morreu levando a maior parte dos nomes consigo. Mas não todos." Arthur abriu outro arquivo. "Consegui identificar 5 pessoas que ainda estão vivas, ainda em posições de poder, ainda potencialmente ativas." Era assim que haviam passado as noites, mergulhados em horrores, tentando conectar pontos, identificar vítimas, traçar rotas de escape para criminosos que pensavam estar seguros. O trabalho era exaustivo, emocionalmente devastador, mas também curiosamente curativo. Cada crime exposto era uma pequena vitória para a memória de Teresa. Cada conexão descoberta era um passo em direção à justiça. Mas não era apenas o trabalho que estava mudando entre eles. Havia momentos pequenos e preciosos onde a realidade dos crimes recuava e eles eram simplesmente Arthur e Lara. Momentos em que ele trazia café e ficava assistindo enquanto ela estudava um documento, os olhos dele mais focados em seu rosto do que no papel. Momentos em que ela levantava para pegar algo de uma estante alta e sentia as mãos dele se posicionarem automaticamente em sua cintura para estabilizá-la. Toques acidentais que duravam 1 segundo a mais do que necessário. Olhares que se prolongavam até que um dos dois se forçasse a desviar. Conversas que começavam sobre evidências e terminavam sobre sonhos, medos, esperanças que nenhum dos dois havia compartilhado com outra pessoa. "Você já quis ter filhos?" Lara havia perguntado na segunda noite, quando estavam revisando os arquivos sobre adoções ilegais. "Não até recentemente," Arthur respondeu sem tirar os olhos do documento que estava lendo.
Sempre achei que seria péssimo pai, que repetiria os erros do meu pai. E agora, ele finalmente ergueu os olhos. Agora penso que talvez pudesse aprender com a professora certa. Que tipo de professora? Alguém que entendesse o que é crescer sem uma figura paterna adequada. Alguém que soubesse a importância de proteger os inocentes. Arthur fez uma pausa. Alguém que pudesse me ensinar a ser o tipo de homem que merece ser pai. E eu? Você acha que eu poderia ser mãe? Você seria uma mãe extraordinária, feroz, protetora, amorosa. Qualquer criança seria sortuda por ter você, mesmo sendo filha de uma empregada morta, especialmente por ser filha de uma mulher que morreu tentando proteger crianças. Arthur se levantou, caminhando até onde ela estava sentada. Lara, você entende que não me importo com sua origem? Que, na verdade, me sinto honrado por você ter me dado a chance de conhecer a verdade? Às vezes é difícil acreditar nisso. Por quê? Porque cresci ouvindo que pessoas como eu não eram importantes, que éramos descartáveis, que não importava o que acontecesse conosco, porque ninguém se importava o suficiente para perguntar. Eu me importo. Eu sei. Mas... Lara hesitou. Às vezes tenho medo de que você mude de ideia, que acorde um dia e perceba que está tentando se relacionar com a filha de uma empregada morta. Nunca. Arthur se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Nunca vou mudar de ideia, porque você não é apenas a filha de uma empregada morta. Você é a filha da mulher mais corajosa que já conheci. Você é a mulher que me fez querer ser melhor. Você é a pessoa que me fez acreditar em redenção. Arthur, eu te amo. Não apesar de sua origem, mas por causa de tudo o que você é. Por causa de sua força, sua inteligência, sua compaixão. Por causa da forma como você me desafia e me inspira ao mesmo tempo. Eu também te amo. Então pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. Pare de se preocupar com o que é apropriado ou inadequado. Concentre-se apenas no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que nós dois merecemos ser felizes. Que merecemos ter uma chance de construir algo bonito sobre algo terrível. Que merecemos amor. Era nessas conversas que Lara sentia o último vestígio de sua raiva se dissolver. Não raiva pelos crimes, essa permanecia, mas raiva por Arthur. Era impossível manter ódio por um homem que se abria para ela com tanta vulnerabilidade, que trabalhava tão incansavelmente para desfazer os males que havia herdado. Mas sua nova felicidade não passava despercebida. Dona Marta havia começado a fazer comentários sobre o brilho nos olhos de Lara, sobre como ela parecia diferente ultimamente. Outros funcionários sussurravam quando ela passava, notando mudanças sutis em seu comportamento, na forma como se movia pela casa. E então, na terceira noite, tudo mudou. Lara estava no escritório com Arthur, organizando evidências que planejavam entregar à Polícia Federal na manhã seguinte, quando ouviram o som de carros chegando ao portão. Não era incomum Arthur receber visitas tarde da noite, mas havia algo diferente no som. Mais carros do que o normal, motores que não desligavam, portas batendo com força. Está esperando alguém? Lara perguntou. Não. Arthur se levantou, caminhando até a janela. O que viu fez seu rosto empalidecer. Esconda os documentos agora. O que está acontecendo? Roberto Cavalcante está aqui, com 3 carros, e pelo menos 6 homens. Lara sentiu o sangue gelar. Cavalcante, o empresário que havia tentado assediá-la no baile, era um dos nomes que haviam identificado como ainda ativo na rede. Eles haviam descoberto que ele continuava operando rotas de tráfico, usando empresas legítimas como fachada. Ele sabe que estamos investigando. Deve saber. Ou suspeita. Arthur começou a reunir rapidamente os documentos mais importantes. Alguém pode ter falado, ou ele pode ter percebido que estamos fazendo perguntas. O que fazemos? Você sai daqui, agora, pela porta dos fundos. Vai para o apartamento que lhe dei a chave. Não vou te deixar sozinho. Lara, estes homens não são negociantes civilizados. São criminosos desesperados. Se eles suspeitam que temos evidências contra eles, são capazes de qualquer coisa. Então vem comigo. Não posso. Se eu fugir, vão saber que tem razão para se preocupar. Tenho que enfrentá-los,
Fingir que não sei de nada. E se eles te machucarem? Não vão. Não aqui, não na minha casa, seria muito óbvio. Arthur pegou o rosto dela entre as mãos. Mas você é uma ameaça que eles podem eliminar sem consequências. Você é apenas uma empregada que sumiu. Ninguém faria perguntas. Arthur, vá. Por favor, vá e espere eu dar notícias. E se você não der, darei. Mas se não der em 48 horas, pegue as cópias dos documentos que estão no cofre do apartamento e leve tudo para a Polícia Federal. Conte toda a história. Não se preocupe comigo. Não posso fazer isso. Pode sim, porque é isso que sua mãe faria. É isso que ela gostaria que você fizesse. Arthur a beijou rapidamente. Agora vá, antes que seja tarde demais. Lara pegou uma pequena pasta com as evidências mais importantes e saiu pela porta dos fundos. O coração batendo como um tambor de guerra. Conseguiu chegar ao portão dos fundos sem ser vista. Mas quando se virou para dar uma última olhada na mansão, viu luzes se acendendo por toda a casa. Cavalcante e seus homens haviam entrado. O trajeto até o apartamento no centro da cidade passou como um borrão. Lara dirigiu um dos carros menores da frota Montenegro, aquele que Arthur havia dito que ela poderia usar sempre que precisasse. Suas mãos tremiam no volante, a mente correndo com possibilidades terríveis. O apartamento ficava em um prédio elegante na região da Consolação, com vista para o centro da cidade. Quando Lara entrou, foi atingida pela intimidade do espaço. Não era grande, mas era claramente pessoal. Livros espalhados pela mesa de centro, fotografias de lugares que Arthur havia visitado, uma guitarra encostada na parede. Havia também algo que ela não esperava: fotografias dela. Não eram fotos invasivas ou secretas, mas imagens que ele havia tirado discretamente durante os últimos dias. Lara sorrindo enquanto lia um documento. Lara concentrada, escrevendo notas. Lara olhando pela janela com uma expressão pensativa. Ela percebeu que ele havia estado documentando sua presença em sua vida, criando um arquivo visual de seus momentos juntos. Era ao mesmo tempo tocante e assustador. Tocante pela obviedade de seu carinho, assustador pela intensidade de sua observação. Lara se sentou no sofá, abraçando uma almofada que cheirava ao perfume dele, e esperou. Olhou para o telefone a cada 2 minutos, esperando que tocasse. Verificou as janelas, esperando ver carros suspeitos na rua. Revirou as evidências que havia trazido, tentando se distrair com o trabalho. Mas, principalmente, ela se preocupou. Às 4 da manhã, quando o telefone finalmente tocou, ela quase saltou do sofá. Alô? Sou eu. A voz de Arthur estava rouca, cansada, mas viva. Está tudo bem com você? Sim, e com você? Estou bem, mas temos problemas. Que tipo de problemas? Cavalcante sabe que estamos investigando. Não sabe exatamente o que, mas sabe que há algo. Ele me fez uma proposta. Que tipo de proposta? Ele quer que eu me torne parceiro dele, que use minha influência e meus contatos para expandir as operações. Arthur fez uma pausa. Ele disse que seria uma pena se algo acontecesse com pessoas que eu valorizo. Ele te ameaçou? Indiretamente, mas também te ameaçou. Disse que sabia que eu tinha uma fixação por uma empregada e que empregas têm o hábito de desaparecer. Lara sentiu o sangue gelar. O que você disse? Que não sabia do que ele estava falando, que você era apenas uma funcionária eficiente. Arthur suspirou, mas não acreditou. Ele sabe que há algo entre nós. Então o que fazemos? Aceleramos tudo. Entregamos as evidências amanhã, não importa se estão completas ou não. Não podemos esperar mais. E depois? Depois talvez tenhamos que desaparecer por um tempo, até que eles sejam presos. Desaparecer como? Eu tenho uma casa no interior, em uma cidadezinha que ninguém conhece. Podemos ir para lá e esperar a situação se acalmar. Juntos? Se você quiser, se estiver disposta a apostar sua vida em mim. Lara fechou os olhos. Já apostei, desde a primeira noite. Então prepare-se. Venha me buscar na mansão às 6 da manhã. Vamos juntos entregar as evidências. Arthur, sim, eu te amo. Eu também te amo. E prometo que vamos sair dessa. Promete? Prometo. Quando Lara desligou o telefone,
Sabia que havia cruzado uma linha definitiva. Não havia mais volta. Eles estavam juntos nisso, para melhor ou para pior. E pela primeira vez desde que chegara à mansão Montenegro, ela estava genuinamente assustada. Não por si mesma, mas por ele, por eles. Por tudo o que haviam construído e que poderia ser destruído por homens que não tinham escrúpulos. Passou o resto da madrugada organizando as evidências, preparando cópias, certificando-se de que não importava o que acontecesse, a verdade sobreviveria. Quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, ela estava pronta, pronta para enfrentar o que quer que viesse, pronta para lutar por seu amor, por justiça, por futuro, pronta para terminar o que sua mãe havia começado. Às 6 em ponto, Lara estava na frente da mansão Montenegro. Arthur saiu imediatamente, carregando 2 malas e uma pasta volumosa. Parecia ter envelhecido anos em uma noite, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. "Está tudo aí?" ela perguntou, indicando a pasta. "Tudo. 15 anos de crimes documentados. Nomes, datas, lugares, vítimas, tudo o que precisamos para acabar com isso. E se não for suficiente?" "Será suficiente. Tem que ser." Arthur colocou as malas no banco de trás. "Você está pronta?" "Estou." "Então vamos. Vamos terminar isso." O trajeto até a sede da Polícia Federal foi tenso. Lara dirigia enquanto Arthur ficava atento a carros que poderiam estar seguindo. Não havia tráfego suspeito, mas ambos sabiam que isso não significava que estavam seguros. "Você tem certeza de que podemos confiar neste delegado?" Lara perguntou quando estavam chegando. "Delegado Costa é um dos poucos homens honestos que conheço. Se alguém pode agir sobre essas evidências, é ele. E se Cavalcante tiver contatos dentro da polícia? Pode ter, mas Costa tem uma equipe de confiança. E uma vez que as evidências estejam oficialmente registradas, será muito difícil fazê-las desaparecer." Estacionaram em frente ao prédio da Polícia Federal, ambos hesitando antes de sair do carro. Era o momento da verdade. O momento em que tudo mudaria permanente. "Pronta?" Arthur perguntou. "Pronta?" Eles caminharam até a entrada de mãos dadas e Lara percebeu que não se importava mais com quem pudesse vê-los. Não se importava com o escândalo, com as fofocas, com a desaprovação social. Importava-se apenas com o homem ao seu lado e com a justiça que estavam prestes a servir. Delegado Costa os recebeu imediatamente, claramente intrigado pela presença de Arthur Montenegro, acompanhado por uma mulher jovem desconhecida. Mas quando Arthur começou a explicar, quando começou a mostrar as evidências, a expressão do delegado mudou de curiosidade para choque absoluto. "Meu Deus", ele murmurou, folheando as fotografias. Isso é monstruoso." "É real", Arthur disse. "Cada documento, cada nome, cada crime, tudo real." "E você tem certeza de que essas pessoas ainda estão ativas?" "Pelo menos 5 delas. E provavelmente mais que ainda não identificamos." Costa olhou para Lara. "E você, senhorita? Qual é sua participação nisso?" "Minha mãe foi morta por descobrir esses crimes. Dediquei minha vida a encontrar evidências." "Sua mãe?" "Teresa Santos. Ela trabalhou na mansão Montenegro e documentou tudo o que podia. Quando foi descoberta, foi assassinada." "Assassinada como?" "Envenenada, para parecer morte natural." Costa fechou os olhos por um momento, processando a informação. "Vocês sabem que estão correndo perigo mortal, não sabem?" "Sabemos", Arthur respondeu. "Por isso estamos aqui. Por isso estamos entregando tudo. Vou precisar de vocês como testemunhas. Vão ter que ficar disponíveis para depoimentos, julgamentos. Estaremos disponíveis. Mas também vou recomendar proteção policial, pelo menos até que os principais suspeitos sejam presos." "Não será necessário", Arthur disse. "Temos nossos próprios planos de segurança." Costa estudou os dois por um momento. "Há algo mais que devo saber? Algo pessoal entre vocês?" Lara e Arthur se olharam. "Sim", Lara disse finalmente. "Há algo pessoal. Que seria? Eu o amo. E ele me ama, apesar de tudo, por causa de tudo." "Interessante." Costa sorriu pela primeira vez. "Então vocês dois têm ainda mais razões para querer ver justiça feita." "Sim." "Muito bem. Vou iniciar as investigações imediatamente. Mas quero que vocês sejam muito cuidadosos. Homens como esses
não hesitam em matar para proteger seus segredos. Seremos cuidadosos. E mantenham contato. Quero saber onde vocês estão o tempo todo. Sim, senhor. Quando saíram do prédio da Polícia Federal, Lara sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Haviam feito. Haviam entregado as evidências. Agora era questão de tempo até que os culpados fossem presos. Como se sente? Arthur perguntou. Aliviada, assustada, esperançosa. Lara sorriu. Livre. Livre? Livre do peso do segredo. Livre da responsabilidade de carregar tudo sozinha. Livre para apenas ser. E o que quer ser? Sua, se ainda me quiser. Arthur parou no meio da calçada, puxando-a para perto. Sempre vou querer você. Não importa o que aconteça. Não importa que perigos enfrentemos. Não importa o que o mundo pense. Mesmo que isso signifique abrir mão de sua posição social, minha posição social foi construída sobre sangue. Prefiro ser pobre e honesto ao seu lado do que rico e corrupto sozinho. Tem certeza? Absoluta. Arthur a beijou ali mesmo, na rua, sob o sol da manhã, sem se importar com quem pudesse ver. Você é minha redenção, Lara. Minha chance de ser o homem que deveria ter sido desde o início. E você é minha cura. Minha prova de que nem todos os montenegros são monstros. Então vamos embora. Vamos para um lugar onde possamos ser apenas nós, longe dos crimes, longe do passado, longe de tudo que nos separou. Para onde? Para o futuro. Nosso futuro. Eles caminharam de volta ao carro e Lara percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta não estava fugindo de algo. Estava correndo em direção a algo. Em direção ao amor, à esperança, à possibilidade de felicidade. Não seria fácil. Haveria julgamentos, depoimentos, talvez ameaças. Mas eles enfrentariam tudo juntos. Porque amor verdadeiro não era apenas sobre os momentos felizes. Era sobre escolher ficar ao lado de alguém, mesmo quando o mundo inteiro estava contra vocês. Era sobre construir algo bonito sobre as ruínas do que veio antes. Era sobre acreditar que redenção era possível, que perdão era real, que o futuro poderia ser melhor que o passado. E enquanto dirigiam em direção ao interior, em direção à pequena casa onde poderiam começar uma nova vida, Lara soube que sua mãe estaria orgulhosa. Não apenas por ter feito justiça, mas por ter escolhido amor ao invés de vingança. Por ter escolhido construir ao invés de destruir. Por ter provado que nem todos os montenegros eram monstros e que nem todas as histórias terminavam em tragédia. Algumas, as mais bonitas, terminavam em esperança. A casa no interior era um santuário de simplicidade em meio ao caos que haviam deixado para trás. Localizada em uma cidadezinha chamada Águas Claras, a 2 horas de São Paulo, era o oposto completo da mansão Montenegro. Pequena, aconchegante, com jardins que cresciam livres e uma varanda onde se podia ver o pôr do sol pintando o céu de dourado. Era ali que Lara e Arthur haviam se refugiado nos últimos 2 meses, esperando que a justiça seguisse seu curso. Os primeiros dias haviam sido estranhos. Depois de anos vivendo sob a pressão constante da vingança e do segredo, Lara não sabia como existir em um mundo onde podia simplesmente ser feliz. Acordava de manhã procurando por uma missão, por uma batalha a ser travada, apenas para lembrar que agora sua única missão era aprender a amar e ser amada. Arthur enfrentava seus próprios demônios. Acostumado a comandar empresas, tomar decisões que afetavam centenas de pessoas, controlar cada aspecto de sua vida, ele agora se encontrava em uma casa simples, fazendo café da manhã para a mulher que amava, regando plantas, lendo livros que não tinham nada a ver com negócios. Era uma forma de terapia forçada, um detox de poder que revelava o homem que ele realmente era quando despido de sua armadura corporativa. Você está diferente, Lara havia observado numa manhã, enquanto o assistia preparar ovos mexidos com a concentração de um chefe profissional. Diferente como? Mais leve, mais presente. Presente? Sim. Antes, mesmo quando você estava comigo, parte de sua mente sempre estava em outro lugar. Nos negócios, nas responsabilidades, no peso de ser um montenegro. Agora você está aqui, completamente aqui. Arthur havia sorrido, um sorriso que ela notava estar aparecendo com mais frequência.
Talvez porque aqui eu possa ser apenas Arthur. Não o herdeiro, não o presidente da empresa, não o homem que carrega os pecados do pai. Apenas um homem que ama uma mulher. E como se sente sendo apenas um homem? Libertador, assustador, mas principalmente real. Era nessa realidade simples que eles estavam construindo algo novo. Sem empregados, sem protocolo, sem as camadas de formalidade que haviam definido sua interação inicial. Lara cozinhava, Arthur lavava a louça. Ele cuidava do jardim, ela organizava a casa. Dividiam tarefas, dividiam sonhos, dividiam a cama de casal simples que havia se tornado o centro de seu universo. A intimidade física havia chegado naturalmente, sem pressa, sem pressão. Uma noite, enquanto assistiam a chuva cair pela janela da sala, Lara havia se aninhado mais próxima a ele no sofá. Arthur havia passado os dedos por seus cabelos. Ela havia erguido o rosto para olhá-lo, e o beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia urgência, não havia desespero, apenas a certeza tranquila de que pertenciam um ao outro. "Tem certeza?" Ele havia sussurrado contra seus lábios. "Absoluta. Não há volta. Não quero volta." O que aconteceu depois foi uma revelação para ambos. Lara descobriu que fazer amor com Arthur não era apenas sobre desejo físico, mas sobre entrega emocional completa. Cada toque dele apagava mais uma cicatriz do passado. Cada beijo reescrevia a história que ela havia carregado sobre si mesma. Ela não era apenas a filha da empregada morta. Não era apenas uma mulher sedenta de vingança. Era uma mulher amada, desejada, valorizada. Para Arthur, amar Lara fisicamente foi como encontrar a peça que faltava em sua alma. Cada gemido dela, cada forma como seu corpo respondia ao dele, cada momento de vulnerabilidade que ela compartilhava, provava que ele era capaz de ser bom, de ser gentil, de ser o tipo de homem que merecia amor verdadeiro. "Eu te amo", ele havia murmurado contra a pele dela depois, enquanto ela descansava em seus braços. "Eu sei, eu sinto. Como? Na forma como você me toca. Como se eu fosse preciosa, como se eu fosse sagrada. Você é, mesmo sendo quem sou, especialmente por ser quem você é." Mas mesmo na paz de Águas Claras, o mundo exterior continuava a existir. Delegado Costa ligava regularmente com atualizações sobre a investigação. Roberto Cavalcante havia sido preso, junto com 2 de seus associados. As buscas nas propriedades deles haviam revelado ainda mais evidências, documentos que confirmavam décadas de crimes. Mais de 400 vítimas identificadas até agora, Costa havia informado durante uma de suas ligações. Isso é apenas o que conseguimos documentar. O número real provavelmente é muito maior." "E os julgamentos?" Arthur perguntou. "Começam no próximo mês. Vou precisar de vocês como testemunhas principais. Estaremos lá. Há algo mais que devem saber. A imprensa descobriu a história. Não os detalhes, mas sabem que o herdeiro Montenegro está cooperando com a investigação de uma rede de tráfico humano." Lara sentiu o estômago se contrair. "O que sabem exatamente?" "Que Arthur entregou evidências sobre crimes cometidos por associados de seu pai. Que há uma mulher envolvida, mas ainda não identificaram você especificamente." "Quanto tempo temos antes que descubram?" "Não muito. Talvez 1 semana, 2 no máximo." Quando a ligação terminou, Lara e Arthur ficaram em silêncio por um longo tempo. Sabiam que esse momento chegaria, mas ainda não estavam prontos para enfrentar o escrutínio público. "Você se arrepende?" Arthur perguntou finalmente. "De quê?" "De ter escolhido esse caminho, de ter me escolhido." "Nunca." Lara pegou a mão dele. "E você?" "Nunca. Mas me preocupo com você. Com o que vão dizer, com o que vão escrever. Deixe que digam, deixe que escrevam. Nós sabemos a verdade. Sabemos, mas não vai ser fácil. Nada que valha a pena é fácil." E não foi fácil. Quando a primeira matéria foi publicada, 1 semana depois, o telefone da casa não parava de tocar. Jornalistas, curiosos, até mesmo antigos conhecidos de Arthur, que queriam saber se as acusações eram verdadeiras. Herdeiro Montenegro expõe rede de tráfico humano ligada ao pai.
dizia a manchete do jornal principal. Fortuna familiar construída sobre crimes hediondos. A matéria não mencionava Lara pelo nome, mas descrevia uma mulher misteriosa que havia sido instrumental na exposição dos crimes. Especulava-se sobre sua identidade, sua relação com Arthur, seus motivos. Eles fazem parecer que você é uma oportunista, Lara comentou, lendo a matéria pela 5ª vez. Deixe que façam. Não me importa. Deveria importar sua reputação, sua empresa. Minha empresa pode sobreviver a escândalos. Minha reputação pode ser reconstruída, mas não posso sobreviver sem você. Arthur, não. Escute-me. Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Não me importa o que escrevem. Não me importa o que pensam. Não me importa se perder tudo desde que tenha você. Você não vai perder tudo. Posso perder. E está bem, porque descobri que não preciso do Império Montenegro para ser feliz. Preciso apenas de você. Tem certeza? Absoluta. Na verdade, Arthur hesitou, como se estivesse reunindo coragem para algo. Há algo que quero lhe perguntar. O quê? Case comigo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Lara sentiu o coração acelerar, mas também uma pontada de medo. Arthur, eu sei que é cedo, que é complicado, que o mundo inteiro vai dizer que é loucura, mas não me importo. Quero que você seja minha esposa. Quero que construamos uma vida juntos. Quero que tenhamos filhos e criemos uma família que seja tudo o que nossas famílias originais não foram. E se der errado, não vai dar errado. Como pode ter certeza? Porque o que temos não é baseado em conveniência ou interesse. É baseado em verdade. Na verdade mais pura que já experimentei. Lara olhou para o homem ajoelhado diante dela, vendo além do rosto bonito, além da elegância natural, além de tudo o que ele representava, vendo o homem que havia escolhido a justiça sobre a lealdade familiar, que havia escolhido o amor sobre o poder, que havia escolhido ela sobre tudo o mais. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Arthur se levantou e a beijou com uma intensidade que tirou o ar de seus pulmões. E naquele momento, Lara soube que não importava o que o mundo pensasse, não importava que tempestade enfrentariam, eles enfrentariam juntos. A notícia do noivado vazou 2 semanas depois, quando foram vistos comprando anéis em uma pequena joalheria da cidade. A reação foi imediata e intensa. Escândalo. Herdeiro Montenegro noiva com empregada misteriosa, gritavam as manchetes. Quem é a mulher que conquistou o coração do empresário mais rico de São Paulo? Romance ou interesse? A verdade sobre o noivado Montenegro. Mas junto com as especulações maliciosas, havia também vozes de apoio. Outras vítimas de crimes similares começaram a se manifestar, elogiando a coragem de Arthur em expor os crimes do pai. Organizações de direitos humanos o parabenizaram pela decisão de cooperar com a justiça. Você está se tornando um herói, Lara observou, lendo os comentários positivos. Não sou herói. Apenas fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Mesmo assim, nada disso importa se não tiver você ao meu lado. O julgamento começou em setembro, 3 meses depois que haviam entregado as evidências. Lara e Arthur voltaram a São Paulo para testemunhar, enfrentando pela primeira vez o frenesi da imprensa e a curiosidade pública. O tribunal estava lotado. Famílias de vítimas, jornalistas, curiosos, todos querendo ver o homem que havia traído sua própria família por justiça e a mulher que havia conquistado seu coração. Quando Lara subiu ao banco das testemunhas, teve que fazer um esforço consciente para não tremer. Todas as pessoas na sala a fitavam, avaliando, julgando, especulando sobre suas motivações. Está do seu nome completo para o tribunal, pediu o promotor. Lara Teresa Santos. E sua relação com a família Montenegro. Minha mãe, Teresa Santos, trabalhou como empregada doméstica na mansão Montenegro de 1998 a 2004. Ela foi assassinada por Rodolfo Montenegro depois de descobrir evidências dos crimes que estamos julgando hoje. Um murmúrio percorreu a sala. Esta era a primeira vez que a conexão entre Lara e a família Montenegro era revelada publicamente. E sua relação com o réu Arthur Montenegro? Eu o amo e vou me casar com ele.
Apesar de sua família ter matado sua mãe, Arthur Montenegro não matou minha mãe. Seu pai matou. Arthur é o homem que me ajudou a encontrar justiça para ela. O testemunho continuou por horas. Lara contou sua história desde o início. A infância órfã, a busca por verdade, a descoberta das gravações da mãe.